não assiste, velho. Não assiste. Dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e pronto, velho. Só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto. Deixa a gente que entende o que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza? O porquê de me entenderem e hoje vocês vão implorar pra suas vidas eu perder. Vou cair, vou temer, vou correr, vou morrer, vou gritar, vou implorar, vou chorar. Fala pessoal, começando nova temporada de animes aqui no nosso querido Vigilância Sanitária. Essa semana nós vamos comentar apenas de Arifureta, os episódios 1 e 2, porque não deu tempo do pessoal assistir, a gente tem coisas fazendo na vida, melhores do que isso, então semana que vem a gente começa com o Isekai da Mãe. Tô aqui dessa vez com um convidado especial, Daniel, nosso youtuber de anime. Fala aí, cara. Fala aí, bora falar de Arifureta. Também tô com o Matheus, menino da rua. Fala aí, cara. E aí, pessoal, gostaria de mostrar toda a minha solidariedade pro pessoal que tá fazendo Arifureta, porque, cara, isso é um pedido de socorro. Nada vai me convencer do contrário. Também tô com o Pedro Ladino. Fala aí, cara. Olha, pessoal, acho que nem eu tomei tantas decisões erradas na minha vida. Então vamos lá. Eu não sei, vocês vão ter que me ajudar, porque eu não sei o que dizer sobre Arifureta, porque eu ainda não entendi o que é Arifureta. Eu só sei que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já assisti na minha vida. Eu não consigo parar de rir assistindo aquela porra. É sensacional. O Guerreiro, que não tá aqui hoje, quando ele tava falando de outro anime até, era do Isekai Magician. Ele falou como piada, tipo, mano, não é possível, os caras eles estão fazendo Isekai ruim de propósito como uma piada prática no fã de Isekai. Que ele gosta de qualquer merda, então vamos fazer qualquer merda pra ver se ele vai continuar defendendo essa porra. O Arifureta, pra mim, a única explicação dele é essa. Os caras chegaram e falaram, mano, vamos fazer esse anime. Só que vamos fazer de um jeito tão bosta que ninguém vai conseguir defender. E quem vai defender vai parecer um otário. Vamos lá. Ele não é um Isekai, né? Porque assim, tem uma cena no segundo episódio que são eles na escolinha. Então, pela abertura, assim, julgando a abertura, foi uma turma inteira transportada. Mas eles tinham consciência que eles iam fazer a parada? Eles foram transportados conscientes? Eu não sei, porque os flashbacks que era pra ter o anime não mostra, cara. Como assim, Ladino? O que mais tem nessa merda no segundo episódio? Cara, o que mais tem nessa merda é flashback. Então, mas algo que importa eles não mostram. Não, mas você tem que entender o objetivo do anime, né? Mas eu quero saber isso! Qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa merda? Você tem que entender que o objetivo do anime é fazer uma narrativa diferenciada, que é justamente, em vez de contar a história, só mostrar flashback. Sinopse do anime começa com: entre a classe que foi transportada para outro mundo. Foi o Isekai. Mano, então, Isekai. beleza. Então a gente já estabeleceu que o Isekai. É um Isekai. Eu fiquei muito confuso assistindo. Eu acabei quase agora, terminei de assistir o segundo episódio. E eu fiquei muito confuso quando vai pro flashback deles na escolinha. Por quê? Porque é tão mal montada essa merda. Eu nunca vi uma coisa tão mal Ali, montada. eu acho que eles não estão na escolinha, não. Eles já estão no Novo Mundo, porque tem um velhote lá esquisitão. Acho que é depois. Como assim? Eles estão com roupa de escola normal? Não, então, Eles estão na mas eu acho escolinha do Novo Mundo. Eles estão no hall do rei lá. Tem o rei lá e tem o papa, velho. Tem um papa. Então eles acabaram de ser conjurados, foi isso? Isso. Caralho, é muito... Caralho, velho. Que isso, maluco? Enfim, vamos segurar essa informação. Certo. Os primeiros 15 segundos de Arifureta, eu voltei... Eu assisti de novo o primeiro episódio. Mas eu assisti na velocidade 2 vezes. Aí eu me dava assim... já que eu tô assistindo mais rápido, eu vou ficar voltando se precisar, não tem problema, tá mais rápido. Cara, já começa com um fundo meio verde, cinza, esquisito pra caraca, CGI horroroso, mais horroroso que eu já vi numa animação japonesa. Horroroso. Não tô falando daqueles animezinhos escroto que faz com 30 centavos. Pelo menos esse anime foi feito com R$2, então eu espero que seja um CGI tão horroroso. Aí eu já não tava conseguindo enxergar nada. Tipo quando você tá editando alguma coisa, aí você acaba jogando sem querer um pedaço de vídeo em cima do outro e fica aquele X amarelo na timeline Isso. do vídeo. Pode ser. Aí fica um overlay em cima. Tem o lance do overlay por cima também. E eu não entendi aquilo. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Tata Neyusha. Esse início. Não, jura? Porque tem aquele lance de ter uma lembrança de alguma coisa, né? Eu falei, nossa, velho, ele conseguiu fazer pior.
Ele conseguiu fazer muito pior. Me lembrou, o Matheus deve ter uma recordação melhor do que isso. Aqueles clipes dos anos 80 que ficavam aquelas cabeças flutuantes no fundo verde. Nossa, sim, sensacional. Então, me lembrou muito isso, cara. Eu fiquei, caralho, velho, é aquele clipe B dos anos 80, mas muito pior, feito por uma criança, não sei. Achei Clipe muito do feio. Oingo Boingo, tá ligado? Isso, é uma parada assim. E aí, beleza, acontece isso, e aí tem toda uma cena do maluquinho lá, que eu nem sei o nome dele, do personagem principal. Eu não faço ideia também. Nagumo, né? Sei lá, cara. Eu acho que é alguma coisa assim. Hajime Nagumo. É Hajime alguma coisa, isso é verdade. O que me deixou até meio triste. Mas, mas aí quando tem essa parte, aí aparece, mostra o cenário, né, horrível, e aí aparece o coelho, e o coelho também é de CG. Aí eu, ai, velho, não vai ser assim, né, não vai, cara, não vai ser tão feio assim. A escolha de cor é muito... Nossa, é um cinza muito ruim, cara. E fica Porque é pra brilhando. se destacar no escuro, né? Sim, e fica brilhando, cara, e é muito ruim. É muito feio. Não, uma coisa que eu acho absurdo é que, assim, os bichinhos, eles estão vivendo nesse fundo de inferno aí. O bagulho é tudo escuro e eles são todos claros. É uma coisa muito lógica, realmente, pra sobrevivência. Cara, tem alguma coisa que eu não sei se é uma escolha do anime, eu não sei por que caso não seja uma escolha do anime, mas a maioria dos elementos da cena não tem line art. Parece, tipo, você não tem o traço do personagem em volta. Sim. Do... Parece, assim, no episódio 2 tem uma cena de luta também que mostrou mais isso. Parece um amontoado de Sim. tinta em cima do outro, sabe? Uhum. Você não tem uma definição ali nos personagens. Eu não sei se isso é escolha do anime. Às vezes, talvez seja. Ou não terminaram a tempo. Pra mim parece muito anime que não foi terminado a tempo. Então, Tem muito problema disso. Possível. em O alguma- cenário, principalmente. Não, e as cabeças dos personagens, dos monstros que ficam um buraco com Sim, corta-cabeça. É, a cabeça desmonta, tipo, ela na cortada lá. Ela pula da corpo. é verdade. E sem falar no sangue amarelo que vai tomar no cu, né? É, o sangue amarelo e a carne vermelha, né? Porque tem que ser coerente, né? Então, eu fiquei com uma dúvida muito grande depois que o urso gigante arranca o braço do moleque. Aí ele vai fazendo uma transmutação lá, Nossa. que ele vai entrando na pedra, né? E vai transmutando, e aí vai virando, aí vai fazendo aquelas pedras CG e o urso vai atacando. Aí corta e ele tá deitado. O que aconteceu? O urso pensou, foda-se, não quero mais comer esse cara. Aí, Voltou. o que você faz quando tá assim? Você olha pra um cristal e começa a descrever a Wikipedia dele. Não, mas é porque isso foi um corte, isso teve um corte. Uhum. Ele foi voltando, aí tem um corte. Aí quando corta, ele tá embaixo de uma bola brilhante. E Caindo água. Tem caindo água. Só que não fala o que aconteceu com a porra do urso. E depois ele vai lá e volta e mata o urso. O que É, o aconteceu que nesse deu- meio tempo? O que deu pra entender, assim, se você completar muito o que tá faltando no anime, é que basicamente ele entrou num buraco tão fundo que o urso não conseguiu alcançar. Mas aí você precisa preencher as lacunas, né? Sim, Tá porque... ligado num RPG, quando você sai do range do bicho? Ele tá te seguindo, você saiu do range dele, ele só vira e continua andando pra trás? É isso aí. Então, foi isso? Nisso vocês já pularam, inclusive, uns 3 ou 4 flashbacks, né? Ah, não, calma. Eu vou chegar lá. É porque eu fiquei confuso nessa parte. Ah, sim. Porque antes dele perder o braço, já tem um flashback. Que Sim. é... Nossa, velho. E otimamente colocado, inclusive. Todos os flashbacks muito bem colocados. Impressionante mesmo. Nossa, escola Isayama de flashback. Vai acontecer alguma coisa ali, toma um flashback no meio da ação. Não, Foda-se. o Quero colocar agora. O primeiro episódio do Arifureta é fácil uma das piores montagens que eu já vi na minha vida. E eu não tô falando nem só de anime, eu tô falando tudo. O problema é que tem o 2, né? É, o problema é que tem o 2. Cara, pior que eu acho que eu achei o primeiro pior porque eu não esperava. Eu achava que ele ia ser sim. só o Tatenui e o Shadark. O segundo eu não esperava que ele fosse ser o que ele foi. É, Mas o primeiro foi uma martelada na cara mais forte. Acho que o segundo pecou em senso de espaço. O segundo. Porra, Latino! senso Não, eu de espaço, senso de escrita, senso de dublagem. Bom em senso. todos os- Não, falando de dublagem, no próprio episódio 1, ele começa o anime pensando, aí depois corta pra ele falando, só que o efeito continua de pensamento. Não, foda-se, cara. Cara, é tudo ruim, não é sacanagem. Todos os aspectos técnicos são ruins. E é até engraçado porque eu nunca vi uma obra que o aspecto técnico
ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim que, que você fica assim, porra, será que o roteiro tava tão mal escrito assim, mano? Não é possível, cara. E, tipo, a animação, assim, não tá tão absurdamente ruim. Tipo, não tá nível Pierrot. Dá, tipo, é um anime com low cost, assim, não é? Uhum. Mas... E, tipo, daria pra você reorganizar as cenas e fazer uma coisa minimamente aceitável do ponto de vista, não da história, né? Mas do ponto de vista de direção, assim. Aham. Porque, tipo, é literalmente alguns flashbacks, principalmente no começo, dá pra você colocar, tipo, todos um do lado do outro e não fazer esses cortes ridículos que ele faz, entendeu? Sim, isso é verdade. Eu vou dizer que eu prefiro que ele seja assim, porque a gente tá falando bastante dele, porque ele é uma das piores coisas mais mal montadas que existem. Sim. Caso ele fosse na ordem normal, ele seria só um Isekai bem merda. Não seria. Eu vou entrar nesse ponto agora, porque não seria. Porque Arifureta venderam como Tate no Yusha, mas ele é Tokyo Ghoul, cara. Eu não acreditei. É igual, mané. O início. Só que ele pulou do primeiro capítulo de Tokyo Ghoul e ele pulou direto pro 7. Ele pulou direto Sétimo volume. É, exatamente. Ele fez um salto de 7 volumes. Isso. Cara, é muito engraçado. Eu não entendi nada que aconteceu naquela cena. Porque ele tá lá, morrendo. Aí tá lá, tô morrendo, tô perdendo sangue, blá blá blá. Aí, pelo que eu entendi, ele melhorou porque ele bebeu água. Foi isso, né? Sim, porque a água cura tudo. A água cura o Deus Ex Machina de água. Era água benta. É, ok. Eu não sei. Eu não vi, eu não entendi. Ele não foi possuído pelo demônio, ele só perdeu o braço. Quando ele começou a descrever a porra do cristal, eu desisti. Aí eu pensei, tá bom, vai. Não, mas peraí, o cara tava delirando. Uma coisa que ele vai falar é sobre o cristal que ele tá olhando ali. Ele tá lá pô, todo tá ali fudido. no último momento Aí- da vida. Aí ele começa a lembrar do antiga parte Seu dele. cristal, não sei o que. Aí puxa pro flashback dele lendo a porra do livro. Aí eu, Avatar. Não, vai ter que falar do flashback inteiro. Vai falar da parte do livro, tem que falar do flashback inteiro, que é ele lendo o livro e depois lembrando do passado que tá dentro do flashback. Não, vá tomar no cu. Ó. O primeiro tapa na cara que eu tomei dessa merda desse anime, tirando a primeira cena e a abertura, foi quando teve esse flashback do livro que voltou, tipo, 10 dias antes. Eu falei, bom, o primeiro episódio vai ser como ele chegou nessa situação. Aí tá lá ele lendo o livro e falando, isso. Corta pra cena atual, ele falando, putz, mano, naquele livro que eu li, É muito bom, cara. falava isso. Eu falei, mano, meu... acaba se perdendo no mar de merda, mas o que Arifureta tem muito, principalmente no primeiro episódio e bastante no segundo também, é diálogo expositivo. Caralho. No flashback. No flashback, e aí volta pra cena atual, ele fala diálogo expositivo que ele também já tinha falado no flashback. Porque tem que repetir a informação, porque o Otaku não entende nada, né? E explica o flashback Isso. também. Nossa, foi Sword Online Feelings, né? Essa parte. Puta que pariu. Foi, até porque o cara tava vestido igualzinho o Kirito. Mano, ele é idêntico ao Kirito. Botei uma imagem uma do lado do outro, eu não consigo definir quem é quem. Quando eu tava ouvindo o personagem, eu pensei que era o mesmo dublador. Mas eu fui pesquisar e não é. Então provavelmente ele tá emulando. Porque é bem Não, faz parecido. sentido. Emulando. Só que aí ele ficou Ed e desistiu. Mas a versão dele normal é bem Kirito. Mas então, ele vai lá e aí ele vira um super Ed. Ah, não, agora eu vou me alimentar de vocês porque eu tô com muita fome, vou comer esses animais. Cara, você tava quase morto, agora você bebeu uma água benta e você virou o diabo e agora você quer se alimentar porque você tá com muita fome. E beleza, né? Você tá com muita fome. Aí ele vai lá fora, vê 2 lobos e prende os lobos no Cara, isso negócio foi e muito começa idiota. a fincar o bagulho no bicho. Aí eu, beleza, tá, vai matar os bichos, vai comer. Mas eu não esperava que ele fosse comer o bicho e os bichos fossem deixar ele super forte assim. Que ia ser tão Ele de graça. rouba os poderes do bicho e... E outra, digo mais. Os bichos são teoricamente nível alto. Sim. Eles caíram na trap mais idiota possível, né? Tinha um buraco, eles caíram no buraco que o cara jogou pedra em cima deles. E tá. Uhum. E aí começou a fincar o negócio deles. Que ele fez ali, não sei como. Tá, ele ficou dando 1 de dano por 3 anos. Então. Isso. Eu não gosto de ficar reclamando de power level, mas o guerreiro não tá aqui e ele é o cara que reclama, então eu preciso reclamar no lugar dele. Claro. Mas isso me deixou muito confuso, porque ele prendeu os lobos no buraco e aí ele tacou pedra neles. Então, ele Os lobos que tinham poderzão de raio. tinha um que poderzão ficava de preso no buraco. raio e que era mais forte que o coelho, que já tinha dado um pau nele. Sim. As pedras, elas são, tipo, one hit kill,
Ou ele Só tá... uma correção de informação que o coelho era mais forte que os lobos. Porque o coelho é que mata o lobo. Era tipo o... Como é o nome daquele anime que tinha um Mas coelho? nada disso importa, porque não importa, não. porque tanto faz. Foda-se. Mas... Monster Hunter, lembrei. Mas tá, então as pedras são um hit kill, ou ele realmente ficou dando 1 de dano nos lobos até eles baterem? Ele ficou dando de dano. Isso. Ele ficou um tempo e depois. Eu acho que ele fala alguma coisa de horas. E ficou dando 3 horas de dano na pedra. Eu acho que foi isso mesmo. Cara, ele é muito idiota. É o que ele tinha, ele foi. Ah, isso aí. Mas aí beleza. O que acontece? Ele come a parada, ele fica com o cabelo branco, porque sim. Porque o Não. Kaneki ficou com o cabelo branco, então ele tem que ficar Exatamente. com o cabelo branco Pera aí, tem que preencher informação com o mangá. Você não leu o mangá? Ah, vai tomar no cu. também. Caralho, Daniel. Teoricamente, Caralho, Daniel. você não viu o DNA dele modificando? Não, então, exatamente. Por isso que eu falei que eu tô com o Gu, porra. Exatamente por isso. Ele pegou as células RC ali, tu não viu as células RC entrando ali no corpo dele? Porra, caralho, velho. Eu não acreditei. E diga-se de passagem, que CGI horroroso que eles pegaram na biblioteca qualquer, botaram lá células e jogaram Nossa, no bagulho. terrível. Ah, não, Puta não. que o pariu. O CGI, nesse ponto, ele tava absurdamente ruim. Mas eu não tava preparado. De jeito nenhum. Os esqueletões. Pros esqueletoides, eu já foi um baque. Mas Não, quando ele calma pega, aí, calma quando aí. ele pega... Só dando um gostinho assim, quando ele pega a arminha... Nossa. Então, eu quero As- chegar nisso. Eu quero chegar nisso. Porque assim. Posso só retroceder Vai um lá. pouco antes? Porque a gente não mencionou o flashback ainda, nenhum dos flashbacks. Você ia tocar nesse ponto ou você ia deixar passar? Não, é porque o Daniel tinha comentado já alguns flashbacks e você também comentou sobre o flashback do livro, O flashback do por livro. exemplo. Mas a Flashback, coisa porque o que mais faz no anime é voltar no tempo, né? é voltar no tempo. Tudo isso que a gente falou é o quê? Daria, se você pegasse as cenas isoladas, de 8 a 10 minutos de anime. Quando volta e mostra lá o carinha na party dele, e aí você já sabe exatamente o que é cada personagem ali. Uhum. E aí tem o carinha cuzão, e aí tem o carinha heróico, e aí tem o líder do bando todo. Sim. Aí tem as duas que vão dar pro E protagonista. aí tem as duas lá, que provavelmente uma já quer dar pra ele. Inclusive Outra- foi por isso que ele morreu, deram a entender. Morreu, entre aspas. Sim. A outra era a que, teoricamente, foi a personagem principal do episódio 2. Não sei. Ah, é. Tecnicamente. Mas é por isso que eu falo que a primeira metade desse anime, pelo menos até ele ficar muito Ed, seria um isekai de bosta. Porque tudo isso é tão batido. O carinha fracote que foi traído, e aí ele decidiu ficar muito foda pra se vingar do mundo e virar o número 1. Peraí, eu nunca vi isso, Matheus, nunca vi Mas, isso. mas deixa eu fazer uma. Tá na porra do nome do anime, cara. Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Faça uma pergunta sincera, Hit. Vamos lá. Eles disseram que quando eles caíram na ponte, eles estavam no level. No andar 65, eu acho, se eu não me engano. É isso aí. Ele caiu mais. Ele desceu mais fundo, né? Sim. Sim. Então, teoricamente, ele caiu num andar mais perigoso ainda. Sim. Sim. E aí, vocês viram a montagem que teve dos andares depois dele matando todo mundo? Sim. Eu não entendi nada daquilo ali. É porque, Ou eu Hit, sou muito burro, ou eles estão fazendo um buraco pra sair na China. a mágica de Arifureta, Hit, é que você nunca precisa considerar ou eu sou muito burro. Porque o anime sempre vai ser mais burro do que você. Mas quando ele come a carne de lobo, ele olha pros status dele. Uhum. Inclusive é uma cena maravilhosa. Ele tá com o braço direito arrancado, aí ele pega o celular com o braço direito pra olhar os status dele. Mas aí ele pega e fala: Mas não era braço esquerdo? Agora eu tô confuso, cara. Não, primeiro Cada hora esquerdo- esse anime bota um lado Exatamente. diferente. Primeiro é no esquerdo, depois é no direito. será que ele é tipo o Hyakimaru do Não, anime? ele não, pô. É que você não tá entendendo que o braço dele é que nem o escudo do Naofumi. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Vai. Mas enfim, tem essa cena onde ele pega lá o celular dele pra ver os status. Aí ele fala: putz, comer esses bichos deu um boost no meu level. E ele tá nível 8. Uau! Não entendi também isso aí. Aí depois ele fica no nível 12. Aí ele diz, porra, não tô mais upando. Assim, eu já desisti. Eu já, desde já joguei a minha bandeira. E eu não vou mais prestar atenção em qualquer coisa de status e de nível em Arifureta. Eu já fiz isso com Tate no Yusha, já foi a coisa mais frustrante que eu já fiz na minha vida. Em Arifureta, que é um anime muito mais incompetente, eu só desisto. Mas ele pegou as skills de passo rápido e de choquinho e
pegou uns itens também no final do episódio, coisa maravilhosa. Então, eu vou dizer que talvez a única coisa legal desse anime é ele pegar os poderes quando ele come os personagens. Mas aí Slime fez melhor. Não, mas aí o Naofumi botou no escudo. A diferença é essa. Mas comer Ed, cara. Porra, como assim, cara? Comer cru ainda, ele comeu cru. E não é gostoso, é ruim, cara. Tem gosto de É merda. ruim de merda. É, porra, ele come merda pra ficar mais forte. Sim. Inclusive, enquanto tava assistindo o episódio, eu ficava pensando, putz, mas o cara ele come os bichos? É só pra ser Ed mesmo? Não, mas não. Claro que não. Claro que não. Tinha que ter a ceninha no final. Ah, não. Tinha que ter. Cara. Puta que pariu, cara. É muito ruim, velho. É muito ruim. É inacreditavelmente ruim. O que eu vou dar de crédito pro Arifureta, que nem é tão crédito assim, mas é um pequeno crédito, é que ele... Na real, não. Eu não dou, não. Porque eu ia falar aqui que não, pelo menos, qual que é o padrão do Isekai? É você ter uma espada. E todo personagem tem que ter uma espada. Mas o Tatenoyoshi, o maluco, tinha um escudo. Então foda-se. Ainda assim, o carinha tem um revólver. Não, mas aí a gente vai ter que entrar no porquê ele Tá acelerando demais. Isso. Porque ele criou um revólver. Ele olhou pra várias pedras. Sendo que ele usava pá. Ele usava espada antes. Então, não, ele olhou pro lugar que só tinha pedra. E aí ele falou, nossa, agora eu reconheço todas essas pedras e pá. Vou construir um revólver. Não, o detalhe é que tem um projeto em papel azul, inclusive. Na porra do anime. Sim. Que ele tirou absolutamente do ânus, né? Porque não tem como fazer. Ele é alquimista, né? Que deu pra entender isso aí. Sim. ele é o que Não tem árvore lá pra fazer papel, né? No segundo episódio, já adiantando um pouco, ele tem uma mesa de ferramentas que veio do nada. Ah, não, porque depois ele foda-se, né? Se o cara criou uma pistola numa caverna, depois foda-se, né? Pra onde isso vai escalar, né? Não, transmutação aí não tem lei. Foda-se. Não, pra quê? Aí ele pegou e criou esse bagulho, e ele criou o bagulho também em cima dos poderes que ele acabou de pegar também. Sim, pra ter lógica, né? É. Não, então, é pior ainda, porque ele nem sabe usar os poderes, ele já criou uma pistola, quer dizer, um revólver, né? Que já utiliza os poderes que ele acabou de pegar. Então, tipo, foda-se, ele já sabe usar tudo, foda-se. É isso aí mesmo. Ah, tem raiozinho? Então se usar raiozinho. É aquela velocidade, então se usar velocidade. Beleza. Não, mas gente, você não tá entendendo que vai ter um flashback depois pra explicar isso aí. Com certeza. Nem quando você tá jogando RPG, que teu personagem upa de level, você pega uma skill nova, até assim você tem que jogar um pouquinho pra aprender a usar aquela skill, né? Nem isso, cara. Não, foda-se, pegou aí e já sai usando. É isso aí mesmo. Porque esse episódio é incrivelmente mal montado. Cara, o pulo do carinha de meu Deus, estou morrendo, eu sou um bosta, pra cara de psicopata e foda-se, Vou matar todo mundo. vou beber água e comer monstro. Caralho, pau no cu das verduras. Vegano, vai tomar no cu. É absurdo. É simplesmente absurdo. É, Hit, foi pra você essa aí. A gente é vegetariano, nada contra. É engraçado porque quando você olha pra essa parte ali, dessa transformação dele, e é muito esquisito porque os flashbacks depois meio que negam essa personalidade dele e você não sabe. Não adianta nada o flashback pra quê? Tipo, não sei, cara, ele vai ter um breakdown depois? Mas ele Cara, já teve, ele já saiu com o cabelo branco. Ele já teve, Breakdown cabelo meu. branco. Mas ele vai ter um... Breakdown. Isso. Porque, porra, eu não entendo pra que mostrar ele antigamente, se já era, cara. O personagem É pra morreu. mostrar que ele tá assim porque ele foi traído. E antes ele era um bosta Eu já e entendi agora... os 300 flashbacks, cara. Galera, é a mesma coisa que tá tendo Yosha. Não, então, Ele, a gente vai chegar nessa parte depois, no segundo episódio. ele entra nessa merda e depois volta a ser bonzinho, certeza. Não, você tem certeza. Cara, sabe Isso eu que tenho eu fiquei certeza puto? também. Eles vão montar a Sabe que eu parte fiquei dele. puto? Porque Tatenoyusha, ele pelo menos cria um cenário que é mais aceitável pro cara ficar revoltado com o que aconteceu com ele. Demais. Ah, Porra. porque tipo, acusaram ele, pá, beleza. Mesmo sendo todos os problemas que tem nesse meio, ele foi acusado injustamente, de certa forma. Agora, aqui, ele caiu num buraco quando tava tentando ajudar a galera quando tava vendo um monstro gigante atirando. Não, Hit. Mas você ele tomou não um viu. hit, ele Não, tomou um Hit. hit. Você não Ele viu? não caiu lá? no buraco. Ele Não, mas aí não. Ele não sabe disso. Ele só viu a magia vindo pra cima dele. Sabe Não. Sabe sim. Ah, não. Sabe porque tem Não. uma cena onde ele tá, putz, mano, aquele hit foi direto em mim. Quem foi?
Aí ele lembra do carinha Ed. Ele lembra do carinha Ed, ele, putz, Cara, foi não ele. tem como completar isso, velho. Não tem como, cara. Não então- tem. Caralho. Então, Eles estavam dando chuva de tiro num monte gigante, velho. Ele, não, aquele tiro aí que pegou em mim ali foi porque aquele cara que não gostava de mim. Não tem como ele fazer Então, mas isso, vocês velho. perceberam que são dois caras diferentes, né? Sim. Foi o cara de barba que atingiu ele e tem o cara Ed. Não, mas aí a gente que entendeu errado. Porque na O verdade. anime montou errado, né? Não, é tipo assim, ó. Se você for ver quando ele tem a memória dele, e eu tive Uhum. que ver essa cena 3 vezes, porque tá escura e não mostra a cara do desgraçado. Uhum. Então, tipo, quando ele lembra e fala, foi aquele desgraçado, na verdade é o moleque, só que ele tá com um bagulho de pelinho que parece barba. Aham. Ah, entendi. Entendeu? Então a gente olha primeiro, porque, tipo, tava numa sequência com o capitão lá, mostrando o capitão. Mostra o capitão uma vez, mostra o capitão 2 vezes, com o capitão segurando a minazinha lá. E na terceira vez, mostra o carinha Ed. Só que como a gente viu 2 vezes o capitão de barba e o carinha Ed tá com essa porra desse Aí ele peluzinho do pensou, caralho. ele pensou que foi o de barba. Entendi. Ah, entendi. Ah. Na real, a gente não sabe quem ele acha que foi. Porque ele só fala, foi aquele cara. Então, isso que eu tô falando, pela montagem, ele acha que foi o cara de barba. Mas Caralho, então, velho. eu não confio em Arifureta. Não, Até porque. Não sei, Eu vou... até Se porque. quiser, eu pego a foto aqui, tem a foto aqui. Não, a foto é as costeletas do cara de barba. É Isso. pra gente crer que foi o cara de barba. Mas aí no Então, segundo, aí que tá. Mas aí no não segundo episódio, ele joga uma cena completamente natural da menininha lá treinando espada. nossa, E o carinha, nossa, mano, nossa. Eu não acredito que eu fiz aquilo. Puta merda, eu fiz um bagulho ruim. Eu não acredito que eu fiz aquilo. Eu tô de boa, contanto que ninguém tenha visto. A noção de espaço dessa cena é ridícula, cara. Nossa, cara, depois da noção de espaço da cena da lagartixa, qualquer coisa eu aceito, cara. Nossa senhora, essa aí. Depois a gente tem que fazer isso aí. Depois daquela, cara, que era um bichinho na parede e virou um monte gigante, eu aceito qualquer coisa. Que eles entregaram, eu falo, ok, vocês estão certos, eu tô errado. Primeiro o cara da lagartixa, mas depois dessa cena, caralho, não faz sentido nenhum. Filho da puta apareceu no meio. A mina no meio do bagulho. E você andando pra lá e pra cá e não viu? Vai tomar no cu, cara. Mas então, a gente não. Eu realmente tinha entendido como Ladino que era mais de uma pessoa, mas então não é. Como o Daniel elucidou. Tá nesse mistériozinho ainda. Quem traiu ele? Pera aí que eu Ah, tenho aqui, ó. É bobo demais, cara, esse mistério. Puta que pariu. Eu fiquei tão puto quando eles. Ah, não, tem um cara aqui que. Eu pensei, porra, vai colocar um draminha agora, malhação, assim, no meio do cara Ed que come bicho. Ah, foda. Puta que pariu. Enfim, deixa eu me encontrar agora na cena. Ah, beleza. Ele mata, então, o primeiro lá, o bichinho, depois ele pega a pistola, e aí ele vai lá se vingar do cara que arrancou o braço dele, Isso aí. Do urso que arrancou o braço dele. Isso. do monstrinho. Ok. Aí é quando o Playmobil de coelho, né? Então, é muito... Eu acho engraçado porque, assim, assistindo a série, eu acho que quem planejou a série tem uma ideia muito de achar que tem muita atenção em tudo que tá acontecendo ali. Só que do jeito que foi feito, você não tá nem entendendo o que tá acontecendo, pra início de conversa. Mas não é aquele não entender de você tá... Porque tem vezes que as coisas são feitas que você não entender. Que é, tipo, você tá numa situação ali, junto com um personagem, e você tá meio que aflito junto com ele por não saber o que tá acontecendo. Só que ali não, você só não tá realmente... Não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo em tela. Você não tá nem você não consegue nem se preocupar com o personagem. Você primeiro quer entender o que tá acontecendo. Tipo, caralho, o que? Não, pistola? Caralho, tá matando? Morreu já? Acabou? Cabelo branco. Calma, vai devagar, porra. Não, ele dá uns pulão. O mais mágico do Arifureta é que ele me lembrou de vários animes. Lembranças bem superficiais, porque eu tava tentando puxar outras coisas, porque o Arifureta não tava me dando nada. Uhum. Então, por exemplo, teve treta com um urso. Lembrei de Golden Kamuy. Boa, também lembrei. Cabelo branco, Tokyo Ghoul. Tudo. Tateno Yusha. O ritmo dele me lembrou o... Eu não sei se você... O Daniel eu sei que viu, mas eu não sei se vocês viram o anime do Hoshieng que teve ano passado. Não vi. O primeiro episódio de Hoshieng. Meu Deus. Não vi, eu acho. Ele era naipe esse primeiro episódio do Arifureta. De tipo... Não, mas ainda tinha mais lógica, porque pelo menos foi cronologicamente acertadinho. de sim. fato. Teve começo, meio e fim. Não teve, tipo, meio no começo no fim. Sim. Mas em questão de ritmo, menor sim. merda. Dito isso, essa cena do urso, ela tem a minha cena favorita do ano, provavelmente. Que é quando ele dá o tiro na cara do urso e a bala entra entre o... Na cabeça. Nossa, velho. Toda essa Eu vou cena é te mágica. dizer que eu lembro de
Jojo, parte 5, naquele tiro do Mista no... Mista. Ah, caralho. Podemos dizer que o urso tinha um stand, né? Quase isso. E a bala ainda fica, tipo, a bala não entra, a bala fica lá em cima. Tipo, ela só para. Em câmera lenta. Em câmera câmera lenta. Com aquele CGIzão da bala maravilhoso. Mas essa cena, ela é de fato toda mágica. Quando eu fui percebendo o que tava acontecendo ali... Tipo, não, tá, ele vai tretar com o urso, porque o urso comeu o braço dele. Aí ele tá lá tretando, aí ele dá o tiro e sai o braço do urso. Aí eu falei, ah não. É, vingança mesmo, hein, bicho? Cara, Não, ele dá o tiro, do detalhe, ele dá o tiro no braço do urso, o braço do urso cai na frente dele. Lógico. O urso tá lá na puta que pariu, o braço do urso cai na frente dele pra ele comer o braço do urso. é Não é qualquer lógico. coisa. Ele Cara, come o braço do urso cru e com um pedaço. Ed. aí ele ainda fala, não, isso aqui foi uma merda, mas gosto é melhor do que qualquer outra coisa que eu comi. Então, cara, é o Kaneki versus Jason, cara. É o momento. É o momento dele se tornando mais. Se alimentando dos seus. Caralho, velho. A gente não vai conseguindo andar. Ainda aconteceu muita coisa, não tem um episódio. Ah, mas o segundo, Não, o peraí segundo que vocês não, episódio... vocês não pegaram um detalhe muito importante dessa cena. Ele dá um choquinho no urso. Ele dá um choquinho no urso, mas como que ele dá um choquinho no urso? Vocês perceberam? Conduzindo no sangue. Exatamente. Boa. Olha só que física e química maravilhosa. Porque ele é Ed, cara. Pô, ele é muito Ed, cara. Pô, ele usa sangue, velho. E aí termina o episódio com... Já pulando no final ou tem mais coisa? Não lembro. Não, tá no final. Tá no Não, esse é final. o final do primeiro episódio. É, o tiro na cabeça é o final, basicamente. Aí tem a O final é aparecendo a menina, né? É a Loli loira. Jazirai A Loli loira é número 397. e Vampira, que a gente vai descobrir depois. Porque tem que ser, né? Porque ele pegou de Monogatari, pra variar. Ele vai mostrando tudo. Ai, Annie cara. Rice, cara. Então, vamos lá. Episódio 2. Vou dizer que o episódio 2, quando você já tem toda essa carga do primeiro episódio, o episódio 2 consegue se tornar ainda pior. Essa é a mágica do episódio 2. Porque você entrou no primeiro episódio, beleza. É o cara ele se tornando muito forte. E aí, o segundo episódio é basicamente vamos contar algumas coisas aí sobre esse mundo, quais são as tretinhas que estão acontecendo aí, o que realmente aconteceu naquele momento onde veio aquele... É que a gente não comentou do mamute gigante de CG, que é a pior coisa até agora de Arefureta. Mas Porque eu não entendi o que era aquela porra. Primeiro que a gente tem que definir o que é aquela porra, pra depois falar que é mamute ou não. Eu tô aceitando que é um mamute, porque pode ser qualquer coisa, né? É o que você quiser aquilo ali. Com o nome de banda de death metal. Nossa. Aí vai botar uma letra riscada e pronto. Tá aí a capa. Lembra o dragão de Fate, né? Não. Lembra? Que Lembra? dragão de Fate? Tem o dragão de Fate, aquele dragão maravilhoso de Fate de CG, que não dá pra entender se ele é um dragão, se ele não é um dragão. Esse bicho é exatamente a mesma coisa, não dá pra saber o que ele é. Na qual Fate? Caramba, agora você me pegou, né, Ladino? A gente só Fate, viu o zero. pra mim, todo Fate é igual. A crítica de Fate agora. No Fate Zero É que eu só vi o zero, que é o que dizem Eu que é o só vi o diferente, zero, então não sei. É só você procurar no Google, Fate, Dragon. Você Ela acha? passou um monte. Igual. É o de Stay Night. Ah, Rapaz. porra, em 2006, hein? Deve Aqui, estar fino do fino. Você não tem ideia. Tá aí o link aí pra vocês querem, depois vocês verem, depois você curte. Não, já desisti na thumb. Porra. Pô, em 2019 a gente não consegue fazer algo bom, imagina em 2006. O segundo episódio, eu entrei nele pensando, putz, vocês tudo falaram que era pior que o primeiro. Eu pensei, mano, o que esse negócio vai fazer pra ele ser pior do que o primeiro? Obviamente ele vai focar nos personagens que não importam, na intriguinha que não importa. Que foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Eu fui pego desprevenido, porque eu realmente achei que esses personagens eles iam ser só pano de fundo. Não. Não. Eles iam ser tipo os heróis do Tateru Yushu, os outros que não são Naofumi. Que realmente assim, eles ficam lá de fundo, eles aparecem de vez em quando, mas não. Obviamente não, cara. Os caras vão na party tudo. Pra todo mundo ser da party dele. Não, e detalhe que o rei tem uma cara na opening e tem uma outra cara no anime, né? Mano, character design, eu não sei quem é quem nessa série. Porque os personagens trocam de cara toda hora. Troca de braço, não vai trocar de cara. Não é nem problema de continuidade, o problema é que eles colocam. Deve ser cada cena uma pessoa diferente desenhando. E não tem alguém supervisionando essa merda. Talvez seja a mesma pessoa, só que ela trabalha demais, ela não consegue manter, sei lá. É muito louco, maluco. É muito ruim. E são 2 estúdios, isso que é o pior.
E 2 roteiristas. E 2 roteiristas. Os 2 novatos. Os 2 são Os novatos. 2 vários. É o 2 que não vale por um, né? Mas eu não sei, essa porra é light novel, né? Sim. É. Provavelmente, pra estar nesse nível de... E o diretor é diretor de It. O que, inclusive, faltou um pouco, hein? Faltou It. Isso não- Eu mas lembro tem- de uma cena. Mas vai ter mais, cara. Eu não acredito que o Matheus falou isso, que faltou it, cara. Ah, não, cara, se a gente vai cair, a gente tem que chafurdar. Cadê uma sexualização desnecessária aí? Matheus, como é que faltou este se teve uma Loli pelada, loira no final do capítulo do episódio, pô? Então, uma Tetinhas já desenvolvidas. É que Não, você teve- que não tem a maldade doentia o suficiente, mas pro E cara tem a- que gosta, ele já tava pelado já ali naquele momento. Eu tenho medo do Arifureta nunca me entregar uma cena igual, por exemplo, a princesa do Tatenoyusha tomando choque e focar nos peitos dela. Eu temo por isso. É. Mas Porque ele eu é quero Ed, que o cara. Ele Arifureta vai... seja... Mas então, ele não entregou até agora. Eu lembro de uma cena, que foi em um flashback, obviamente, Oh, não. que é quando corta pra cena da menina aparecendo no quarto do menino e falando, por favor, não vá com a gente na próxima missão. Nossa, é verdade. Começa Foca nos close peitos. peitão dela, e aí, por favor, não vá com a gente na próxima missão, eu tive um sonho horrível. Nossa, isso é verdade. Isso aconteceu, gente. Mas o nome disso aí é convencimento. Cara, eu tô vendo aqui as tags do anime é Et, Harem, Romance. Opa. Ah, não, é harém, cara, não. Cara, tu não viu a abertura mesmo, né, cara? Eu não vejo, cara. Eu só tava. Uma noite de abertura de anime, quando eu tô olhando o celular nos últimos momentos. Ainda mais sabendo que vai vir uma merda. E a música, cara, tem que ouvir a música. Eu escuto a música, já acho uma merda, eu já não assisto. E a montagem da abertura do anime, meu amigo, eu até vi, mas eu não prestei muita atenção. Então, quando Meu amigo. eu vi a abertura, eu já pensei, o storyboarder morreu. E é isso. Olha esse design maravilhoso. É isso aí mesmo. É, inclusive, já me deram spoiler de que ela vai ser o foco do Zete. Ah, não, cara. A gente vai estar no foco dela aí. No foco dela. E tem a idade dela também, 16 anos, pra variar. Obviamente. Obviamente. Um ano mais nova que o protagonista. Fudeu, né? Ah, velho. Então, mano, na abertura mesmo ela é de 4, cara. Mas enfim, a gente entra no segundo episódio com essas informações todas desse o cara mais malvado do mundo e troca pra parte lá da galerinha. Aí foca muito, eu achei que focou muito tempo, ao mesmo tempo que focou muito tempo, não explicou quase nada da relação dele com a menina que desmaiou. Que eu não faço a mínima ideia do nome dessa menina. Que é Kaori. Kaori. É, Ok. acho que é isso aí. Eu acho que, tipo, ela gosta dele e acabou. Então, Ainda vai ter flashback. Vai ter flashback. mas é uma coisa bem padrão desse tipo de história. Ter alguém que gosta muito. Pelo menos ela não é escrava, né? Então tem esse... Não temos escravos até agora, hein? Pelo No menos. final. Olha aí. Pelo menos ela não é escrava, porque ela basicamente tá fazendo o papel da Raftalha ali. Mas pelo menos não tem essa parada. E ele já colocou ela como se ela fosse um pouco mais forte do que... É uma merda, né? Porque ele no início colocou como se ela fosse mais forte do que ele. Mas agora ele já virou o personagem mais forte de todos. Então Exatamente, isso foda-se. falando. Aparentemente todo mundo era mais forte que ele. E Uhum. agora ele é o fodão. Não, Inclusive, tem que lembrar- é o nome do anime e eu fico muito puto com isso. Não, tem que lembrar que ele caiu num dungeon maior do que aqueles que jamais alguém ultrapassou, que foi o do Behemoth lá. Então ele caiu num dungeon maior que esse e ele conseguiu sobreviver, né? E além de conseguir sobreviver, nesse episódio ele já pulou todos os andares da dungeon, que era mais perigosa do que todos já fizeram, e ele já chegou no nível final. Coisa maravilhosa. Não, mas aquele não é o nível final, né? Acho que sim. Tipo, É o. pra estar protegendo uma vampira, eu acho que é. É o 50, né? O nível final. O último andar. Então, assim, da dungeon. isso que eu achei confuso. Caralho, agora que eu tô mais perdido. Eles não contaram os andares direito. Porque assim, quando tem aquela montagem dele contando os andares, pareceu que ele caiu no andar 2. Porque apareceu o número 2 lá. E aí depois foi contando. Aí eu já não entendi. Porque se ele caiu... Eles foram transportados por 60 e pouco, e aí ele caiu e apareceu 2. É, duas dungeons diferentes, vocês não estão entendendo. É duas dungeons diferentes. Uma é do Orcus, outra é o Abismo. Ele caiu da dungeon A para a dungeon B. Não, calma aí. Não, No primeiro andar não. da dungeon B. É isso aí. Não. É isso sim. Boa, é um Isekai dentro do outro. Boa. Como é que você cai de um abismo dentro do outro abismo, cara? Ah, não, cara. Eu tô falando que eles querem chegar na China, cara, que é a porra desse anime, cara. É o cara furando, vai chegar no centro da Terra, atravessar o centro da Terra e chegar do outro lado.
É o Gurren Lagann reverso, né? Ai, que maldade, Gurren Lagann. Mas, porra, ok. Então é isso. Agora Se não for. Não, agora é isso, né, Daniel? Você não tá zoando, não, né? Não tô zoando, não. São dois dungeons diferentes. Tá. Um é o labirinto de orcos e o outro é o abismo não sei o que lá. Então faz sentido. Realmente eu não entendi, então eu que me. Quando teve aquela montagem, eu que me perdi mesmo. É porque é literalmente uma frase na tela, né? Não tem nem como saber às vezes. E é um fundo preto igual o outro, então eu fiquei perdido. Uma merda. Então, pelo jeito, eles foram transportados pro level 75. Aí quando o moleque caiu, ele voltou pro level onde eles estavam. Não, é outra dungeon. Não, ele caiu em outra dungeon, cara. Não importa se é mais fundo. Pode ser o nível 2 daquela dungeon. Não, eu sei, mas Exatamente. tô dizendo que antes de ir pro 65, eles foram transportados, lembra? Ah, não, mas eles estavam na mesma. Da dungeon pra mesma dungeon. Não foi pra outra dungeon. Porra, sei. gente, tá complicando fácil, porra. Tá me deixando confuso, caralho. Não, ó. Quando o molequinho Ed aperta o cristalzinho lá, eles são transferidos pra frente do Behemoth, que é o último nível daquela dungeon. Sim. Que é o labirinto Dark. sim. Uhum. Aí, quando ele toma o headshot do molequinho Ed, aí ele cai em outra dungeon. Ele tomou o gado shot do moleque. Puta que pariu, não faz sentido nenhum. Não, assim, então. Aí a gente tem um outro problema, porque então ele caiu no nível 1 daquela dungeon, né? Isso, assim. Aí ele foi até E o no 50. nível 1 daquela dungeon já tem uns montes daqueles fodão já. É, o que aparenta ser. Não dá pra saber muito bem porque era uma lagartixa, né? Não, tô falando Do primeiro monte que arranca o braço dele. Ah, é verdade. Sim, verdade. Tinha o urso, é verdade. Outra coisa. No nível 1 da dungeon... No nível 1 da dungeon tem o urso, o coelho e os lobos. Aí ele vai subindo de nível na dungeon. Que é uma lagartixa. Aí primeiro uma lagartixa, entendeu? Depois uma borboleta, depois uma centopeia, entendeu? Ele acho que ele não tá muito ligado em escala, né? Tá meio perdido. Não, qualquer tipo de escala ele não tá ligado. Inclusive a escala da lagartixa, né? Cara, essa cena é muito engraçada. Essa eu voltei. Porque realmente eu pensei assim, porra, eu não prestei atenção, mano. Porque ele olha assim de longe e parece que é uma lagartixa, tipo, pequena. do nosso da nossa proporção real, sabe? Parado na parede lá, e aí ela olha pra ele com um olhar de medusa, sim. E aí petrifica lá a pedrinha que ele tá usando pra clarear tudo e uma parte do braço dele. E aí, beleza, ele se esconde atrás do negócio e aí vem uma gigante. É a mãe, né? Então, eu quero acreditar que não é a mesma. Eu preciso acreditar nisso. Eu quero acreditar que é a mesma sim. Que ela cresceu no processo, não entendeu? Eu preciso acreditar que não é a mesma, porque não é possível, cara. Que a bicho daquele tamanho tava na parede, daquele jeito. Imagina, A parede tava distante, meu. É que você não entendeu direito. Porra, tu chega em casa, tem uma lagartixa do tamanho do teu guarda-roupa na parede, assim. Porra, tá maluco. Eu só queria que... Eu tô dando uma olhada nos fóruns e nas páginas. Daniel, você que é um cara mais... Daniel Ladino, né? Vocês que são os caras que são mais sabidos dessas coisas. Esse anime, ele teve uma mudança total de staff no ano passado? Teve. Uhum. Total, mais ou menos. Foi mais a parte gerencial, assim, o pessoal de cima. Diretor, chart design, roteiro, essas coisas. Isso A explica. equipe pequena, não. A equipe pequena, foda-se. Isso O explica. pessoal tem que morrer. Agora eu tô começando a entender melhor esse anime. É um caos, cara. Agora eu tô um pouco mais triste. Porque ele é só uma produção muito caótica. Eu realmente queria que tivesse uma... Superprodução. Não, que tivesse algum significado maior por esse negócio ser ruim. Mas assim, eu não sei, porque a animação em si, tipo, não, é ruim, tá? É ruim. Mas não é uma coisa muito perdida também. Não é uma Pierrot com um Gujo no Magmel, assim, entendeu? Uhum. O que tá pecando É edição. coisa de roteiro e edição, sabe? Ah, não, cara. Pra mim ele tá pecando em muito mais coisa. Não, acho que o Pra mim diretor... é igual vocês falaram. Ele parece que não tá finalizado. Não, então, exatamente. Eu também acho. que O diretor pensou em alguma coisa, só que não tinha recurso o suficiente e eles tiveram que Ah, fazer mano, outras coisas. eu não sei. Pra mim, o maior problema pra mim é a montagem. Pra mim também. Com o que tem ali, você conseguiria fazer um episódio um pouco mais aceitável, só trocando posições das coisas. Não, pra mim Total. o maior problema é montagem. Eu não acho que o episódio ficaria... A gente, caso ele fosse normal, a gente olhar e falar, caralho, esse episódio foi feio pra caralho. Eles estão fazendo isso com dinheiro de coxinha. Sim. E teria desculpa tranquilamente. Sim, aí é qualquer anime. A maioria dos animes. Temporada. Tipo, levando em consideração a White Fox atualmente,
Nossa, o White Fox, eles estão à beira da falência, não é possível. Sim, agora se juntaram com o estúdio de Mirai Nikki e Big Order pra fazer esse anime. Nossa. Mas As aí, Reed. você tá querendo. Você tá falindo e você abraça outro falido. Os caras estão todos em reserva, cara. O segundo o Yonkou, a produção de reserva tá Você foda. é o Windows Phone e compra BlackBerry. Vai dar certo, é sucesso. Mas segundo o Yonkou, a produção de reserva tá bem foda. Ah, mas então, eles 99.9 pra ReZero e o restante Sei. desse 001 aí fica pra todas as outras produções. Porque não é possível. Aí chegar a reserva com reserva todo fudido, eu vou. Eu Aí, duvido muito. falência, A primeira temporada. falência. Se tinha uma coisa que era bem feita, a animação era bem feita de ReZero. Uhum. Então, aí tem o negócio da escolinha, que já foi explicado, que eles foram teletransportados pra esse mundo. A gente não sabe absolutamente nada desse mundo, muito pouco mesmo. Só o que eles conversaram lá sobre... Não, o que o Papa falou. É, Mas aí tem o detalhe. É o que o Papa falou na voz do narrador, que é o moleque que a gente não foi apresentado. uhum. No flashback da mina, que é amiga da mina que gosta do protagonista. Sim. Não sei se você entendeu, mas a base é isso. Sim, eu entendi. Então, a gente não sabe nada sobre esse mundo. Ah, tem furries. Obviamente. Importante. Ah, não. Não, a Nossa. gente sabe que existem Tem uma guerra. e Então, eu demônios. entro nisso agora, eu lembrei disso agora. Os desenhos horríveis, cara. Ai, cara. Aqueles desenhos contando histórias épicas. Os desenhos Isso. zoados, parece desenho de criança. Eu fiquei olhando aquilo e falei, não, cara, não é assim, cara. E os demônios, eles estão dominando este mundo porque eles controlaram os monstros. E aí o deus deste mundo, o que ele fez? Ele invocou humanos de uma escola pra representarem e defenderem os humanos desse mundo. E também tem os furries. E os humanos são os deuses que aquele deus mandou, né? Basicamente. Isso. Basicamente, são representantes dos deuses. Representante Dos de Deus. É. Eu queria ver essa narração com a voz do cara que faz a narração do Cavaleiro do Zodíaco. Eu gosto muito da voz daquele dublador, não sei o nome dele, mas eu gosto muito da voz do narrador do Cavaleiro do Zodíaco. Com aquela música ainda do Cavaleiro tocando. Paranã, 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 paranã. Isso é muito bom. Então, é isso. Tem uma batalha galáctica entre deuses e demônios e eles descem dungeons Isso. nesse meio. Pra upar, né? Pra upar contra a guerra, né? Porque tem que upar contra os demônios. Eu não sei se Então, tesão por tem- dungeon, cara. O pessoal que joga muito Tibia, né? A gente não foi apresentado a uma grande ameaça. A gente não foi apresentado a nada, Matheus. Não Eu tem um sei. personagem apresentado. A gente foi Qual apresentado personagem sei. foi apresentado? Teve um. Eu sei, Foi mas apresentado uma você vampira chega, nua. É a única coisa que a gente foi apresentado foi a Piranha. você chega e fala, tem que treinar porque tem que Sim. derrotar os demônios. Tem! Não sei! É até engraçado porque essa montagem de explicando o mundo podia ser a primeira cena do anime, né? Que a gente já se lembrava muita disso. coisa. Porra, muito. Cara, imagina que doido você ter um primeiro episódio onde eles são transportados para outro mundo. Exatamente. Onde, Nunca vi. onde a gente conhece esses personagens. Nem precisa ser muito. Não, pô, Matheus, mas isso é muito difícil pro cara fazer, entendeu? É muito inovador. Cara, tipo, eles podiam começar, eu acho que tipo Digimon, que começa uma narração foda, aí mostra a turma e tipo, uma luz subindo. Os grandes guerreiros, aí acabou. E aí aparece a Angélica. Isso. Eu vou te refutar, Ladino. Porque uma das coisas que eu mais gosto na primeira cena de Digimon é que não tem narração ali. Você pega a dinâmica da galera só deles conversando. E aí só eles rodando. É só eles rodando igual o peão do baú ali. E no Proto... Sim. Cara, eu sempre achei muito engraçado o jeito que eles vão pro outro mundo no Digimon. Que eles vão rodando. Sempre achei... Eu não sei porquê. Eu sempre achei engraçado essa É porra. engraçado porque eles estão rodando muito frenético. Então. A abertura, né? Eles estão lá. Aham. Tá, bota em 2x, fica mais engraçado ainda. Mas sabe, já pensou que doido você ter uma cena no começo explicando quem que eles são e por que que eles foram parar no outro mundo? Sim. Então, eu tava falando com o pessoal do Twitter até. Não era muito difícil contar essa história, né? Cara, não! Não. Não, porque ela é uma história ruim, genérica. Sim. É muito tentar enganar, né? Será que, tipo, eles tinham algumas cenas prontas só de variados dos episódios? Acho E eles que sim. falaram, porra, tem que juntar isso aí, né? Não duvido. Ainda vai ter 2 episódios a mais, né? Vai vir Ovas? o Blu-ray. Vai ter um OVA, acho só. Não, acho que são dois episódios. Não vai conseguir, cara. Não tá como OVA, tá como, tipo, episódios que não foram lá.
Não é um OVA. Shit. Eu acho que nem terminar. Eu acho que o anime vai terminar do nada. Que bom. Além de. Eu acho que eles vão arranjar um final de semana aí que não vai dar que vai ter algum evento no Japão pra dar uma pulada numa semana aí. Pra ter mais uma semana pra fazer anime. Arrumar uma Golden Week aí pra ver se. Alguma coisa aí. Vai inventar alguns jogos aí, né? Porra. Ah, falando em jogo, teve uma sequência, a sequência deles, do nosso querido protagonista, subindo os andares, não. que são os bichos, que ele matando os bichos, tudo quadro estático, aquela maravilha gostosa. E quando Eu aparece adoro. a pistola em primeira pessoa? Nossa, Nossa, velho. muito bom, muito bom. Só no cantinho da tela assim, a pistolinha, eu falei, não, ele não fez isso. Não, cara, muito não. bom. Então, eu vi que ele vai ganhar um Não tá braço, fazendo né? isso comigo. Já tô esperando o braço ser full CG. Não, vai ser. Eu vou ficar. Ri muito. Mas eu quero muito que ele coloque uma motosserra no lugar do braço ali que ele Porra, perdeu. Evil Dead. Evil Dead? É, ia ser muito legal, cara. Pô, é que você não tá chegando lá na frente, Hit. Ele não é um cara que transmuta as coisas. Uhum. Ele não é alquimista. Ele não Não, vai ter vai um braço de aço. Não. Ele vai ser o Ed Fullmetal Alchemist, pô. Não, porra, braço de aço é pensar muito. Eu acho que Cara- deveria ser a motosserra, cara. Você tem um espaço ali pra você colocar o que você quiser, bicho. Pô, Fosse uma motosserra, puta que pariu, velho. Ia ser bom demais. Aí ele bota uma máscara, né? Ia ser Não, assim. se bem que ele vai botar um tapa-olho. uma das cenas de Osama Game em 3 episódios. Da mina voando com a motosserra. Sim. Porra, maravilhoso. Já tava 10 já. Eu queria que ele fizesse. É muito provável isso, inclusive, hein? Mas ele podia fazer igual o Gats, que tem um canhão no braço. Sim. Ele tem um braço, só interessante, que aí hein? ele levanta e tem um canhãozão ali. Que é uma arma maior do que a pistola que ele tem na outra mão. Sim. Muito mais útil. Aliás, a pistola dele é estilo a Pare Senão Homem Atira, né? É um 3/8 parecido, né? Que é aquele 3/8 que tem o cano mais longo. Pô, e agora eu tô lembrando como é que ele faz as balas, velho. Que ele pega as pedras, e aí uma pedra pega fogo, a outra pedra faz não sei o que, aí ele faz uma bala com as pedras. Nossa. Não, e Nossa. ele faz uma bala e a bala sai certinha, porque não é pintado, né? É daquele jeito ali, né? Todas as É, balas sim. são daquele jeito. É Que me maravilhoso. lembrou Fate Zero. Parabéns. Vocês estão de parabéns. E agora, tipo, depois é ele lutando contra os golems, né? Pra abrir a porta secreta. Que vai tomar no cu essa cena. Que é muito mal montado também, porque, tipo, tem uma parte que ele tá caindo. Que isso, cara? Indiana Jones ali, cara. Não, tem uma parte, tipo, ele levou um golpe, ele tá caindo, aí ele corta pro chão. O cara já tá no chão. Mas aí você tá esperando que ele tenha alguma noção de espaço. No episódio que apareceu Depois da a lagartixa, lagartixa, porra. Então, ele vai. Eu pensei assim, pô, essa cena ele não vai terminar. Eu pensei que ele não ia terminar o episódio ali. Eu pensei que ia terminar o episódio nele, tipo, preparando pra lutar contra os Ciclopes ali, né? Mas não. Ele foi lá, saiu no Ciclopes e falou, porra, igualzinho o jogo, né? Aí eu já fico, cara, quando manda lá. Ele deu um headshot show. Quando acontece isso, eu já fico muito clichê. puto, cara. Que os caras falam assim, não, isso aqui é igual o jogo. Eu também, né? Eu conheço esse clichê. É, ele mandou isso, É. conhece esse clichê. Ah, tomar no cu, bicho. Eu fico muito puto porque se tem uma coisa que seria legal no Isekai, é o cara achar que porque ele tem um conhecimento anterior, as coisas seriam fáceis pra ele. E deveria ser exatamente o grande problema que de todas as séries seria. Ih, mané, não é fácil assim não, hein? Achou errado, Otaku. Se perder. Aqui não tem. Se perder life, morre. Mas não, foda-se. Até a porra do Sword Art Online tem consciência que dá pra fazer uma coisa interessante com isso. Depois vai pro caralho, né? Mas pelo menos ele fez Ah, porque ele aprendeu a escrever, né? É. depois que ele aprendeu a escrever, ele. Enfim. É o que o ReZero tenta fazer, né? Sim. Isso eu não vi. É, Zero tenta fazer. Zero tenta fazer. Tenta com todas as forças. Falha miseravelmente. Então, ele vai lá, vence os monstros, usa lá as pedrinhas lá pra abrir a porta. Nossa, mas só voltando um pouco nos monstros, o sangue tá terrível, né? Nossa, nesse Mano, ponto já o headshot, os dois headshots que ele dá, parece que a porra da tinta tá na tela, assim, jogada de qualquer jeito, foda-se. Eu vou dizer que nesse ponto eu já tava deitado na cama, já assim, tipo, com o celular virado meio de lado, já olhando. meio, foda-se, mano. Foda-se tá acontecendo essa porra. Só quero que acabe. Puta merda. Tipo, a porta tem 3 buracos, E aí só mas eles só desenharam dois ciclopes. Ali, foda-se. Ah, mas aí, porra, trabalho. E aí do bota caralho, 2 bolinhas só e a de baixo, foda-se. Sim. né? De baixo ela junta. Foda-se. Não, então, exatamente, eu pensei que ia juntar. Mas eles não fizeram isso também. Não, só botaram a luzinha lá, Ladino. Tá bom já. Já é o suficiente. Já animou a luzinha lá, já deu pra pagar o salário do dia. Mas então, ele entra lá
abre o portão, ele consegue entrar. E aí ele vai conversar com a Loli. Chega na Loli, ela conta uma história, assim... Não, primeiro. Não, calma, peraí. calma, Tem calma. o CG primeiro, Não, calma. eu ia falar do CG verde, as minhoquinhas verdes. Eu ia chegar nesse ponto. Não tem Primeiro, sentido não. nenhum essa merda. Primeiro tem a tentativa horrorosa de fazer comédia, que é ele vendo a mina. Então, é uma tentativa. Ele vê a mina, tudo assim, aí ele vai embora. Tipo, ela pede ajuda, ele vai Ela embora. fala, me salva, Foda-se. ele fala, vai, foda-se. Vou embora Ah, aqui. sim. Você tá preso aqui porque você fez merda. Aí, tem a grande cena. Eu tô aqui porque me traíram. Aí ele, eu me identifiquei. Nossa, não. Aí não. Cara, Aí eu printei e joguei assim no Twitter. Ah, não. Tá tendo isso de novo. cara, Tipo, pior, ele Mas é o sentimento certo. Ah, não, tá tendo isso de novo. É a frase perfeita. Depende só da ênfase. ele é pior. Ele é pior. Ele é pior. Muito pior, muito pior. Ele é pior porque ele não estabeleceu direito. Tipo, ele fala assim, que ele sabe que ele foi totalmente traído, Sim, que alguém de fato traiu ele. Tipo, ele tinha alguma confiança no cara pro cara trair ele? Não. Entendeu? Não é bem uma traição. É tipo, é um filho da puta que tentou me matar. Não é a mesma coisa. Entendeu? E aí ela fala, me traíram e eu me identifiquei. Não tem nada a ver, cara. Isso aí é porque vai ter o flashback depois deles na escola, sendo amigos. Caralho. Ah, é verdade. Pô, tem que preencher, esqueço. Eu esqueço que tem que É, preencher. claro. Então, ele se identifica com ela, porque, né, ele foi traído. Só que não. É pior momento. É tipo, você tá na guerra, você tá um tiro e fala, porra, acho que foi aquele cara ali, mano. Porra, fodeu. Eu acho que foi, aquele cara ali me traiu. Filha da puta. E aí ele olha assim, não é possível, cara, não pode ter acontecido desse jeito. Ela no meio do lugar, tudo explodindo, voando, tiro pra todo canto é lado. Ah, cara, não tem como fazer isso. Enfim, agora a gente tem que aceitar que foi isso que aconteceu. Conversa com ela, ela conta uma história whatever. Mas se quiser, eu narro pra você. Ah, por favor, manda aí. É mais ou menos assim, ó. Ela fala que, na verdade, eu sou uma vampira, e aí era um governo dos vampiros, e aí o meu tio, ele quis tomar o poder, aí eu falei, ok, tio, pode tomar o poder. Mas aí ele me resolveu me lacrar aqui nesse selo aqui, nesse lugar, porque eu não podia morrer, e como eu não podia morrer, então era melhor me selar aqui nesse lugar, e aí, como que a gente faz? Não sei. Pior que foi bem isso, cara. Foi bem isso mesmo. É uma sequência, assim, idiota. Porque ele meio que fala assim, se você tem esse poder e tal, então você é praticamente imortal. Então... Cara, sabe o que eu lembrei dessa mina? Hum. Sabe o que eu lembrei dessa mina? Eu juro que eu lembrei de Chaves, velho. Eu lembrei do Chaves contando a história. E aí, tal, e zaz, e... Foi bem isso. Foi bem isso. Caralho. Ele fala, Foi né, bem. ainda, tipo, não, porque você tem controle de mana e você se cura. Isso quebra todas as regras. Que regra, filha da puta? Não tem regra nenhuma. Como se ele não estivesse quebrando regras também, né? Sim. Com aquela água Deus Ex Machina nela. E ela é infinita. Mas aí é abençoada por Deus. Mas você não viu naquele momento que ele sentou e ficou enchendo vários negocinhos de água, cara? Sim, ele É pra dizer inclusive... que não... Não, o detalhe é que essa porra dessa água, ela, aparentemente, ela só vaza quando ele quer, né? Que ela vaze. Sim. Porque ele tá guardando a porra do cristal, mas o cristal não tá enchendo a porra da mochila dele, né? Não sei. Só vaza na hora que ele quer. Mas talvez ele saiba fazer o jeito certo. Tem que preencher esse dado também. O moleque foge pro lugar que tem água benta. Cara, Aí ele dá o nome dela de algum trocadilho de Yue. lua que foda-se. É Yue, porque na hora que ele viu ela, ele olhou pro cabelo dela, ele lembrou de lua. nossa, Foda-se. a tentativa de ser romântico idiota. Puta que pariu. Aí tem uma lua zona de fundo que não faz sentido nenhum. Nossa. O que, by the way, também, eu tava pensando, eu tava vendo e falando, tipo, mano, mas esse anime ele não tá muito machista ainda. Fica nessa cena, ela, não, porque você me salvou e eu não preciso mais do meu nome antigo, agora eu quero que você me batize porque eu devo a minha vida a você e qual vai ser o meu nome? Eu falei, Aí é o selo da Raftaria, mas de uma maneira diferente, né? exato. Isso. Exato. É uma boa forma de se ver. E ela ganhar uma roupa colegial, porque sim. Ah, não. Não, porque ele consegue transmutar as coisas, ele vai fazer o quê? Que roupa que você acha que ele vai fazer? Nós vamos fazer roupa normal? Uma roupa de Dominatrix, porra. Da vampira, Porra. imagina. Vampiro da Dominatrix ia ser
Se o cara pode fazer roupa, você acha que ele vai fazer roupa qualquer assim, com roupa de colegial certinha? Não, vai ter que ter sainha curta, tá? Exatamente. Mas só pra fechar a grande amálgama de referências, essa cena do nome, ela me lembrou no jogo de Pokémon, que você consegue dar nome pro seu rival. Ah, sim. E dá pra você chamar ele de tipo Agostinho. Sim. Eu achei que nesse momento ele ia chamar ela de Arifureta. Nossa. Nossa! Imagina. Eu tava esperando muito por isso, cara. Quando ele deu outro nome, eu fiquei muito triste. Caralho, bicho. Nossa, que oportunidade desperdiçada. Eu tô triste agora. O seu nome será Arifureta. Arifureta. Eu não sei. Ô, Daniel, Não você sei. O quê? Eu não li sei sinopse. Eu sei que o resto do nome do anime é o que é um nome gigante, né? Shokugyo de Sekai Saikyo. Isso. Eu sei que isso aí é do comum ao homem mais forte do mundo. Isso eu sei, só que Arifureta mesmo eu não sei. Porque toda light novel ela tem que ter um nome gigantesco pro cara ver, saber o que vai ler já antes de comprar, sabe que vai ser uma merda. Ah, é, né? Que tem que ser bem explicativa a parada, né? Exatamente. Arifureta significa ordinário, comum em japonês. Ah, tá. Ah, Nossa, então do os comum americanos... para o deus, né? É a história do anime, né? Qual é o nome em Basicamente. inglês dessa porra? Então, é Arifureta do comum. From common place to world's strongest. Então, aparentemente, Ah, nossa, botaram- tá, eles beleza. repetiram o nome e depois traduziram. Sim. Parabéns, hein? Porra. Ah, mas aí não tem como culpar o pessoal. Isso aí é. Sim. O Já cara pode- Juntos e inventa Shadow isso. Now. Juntos. No final tem a cena onde cai espinhos nas costas dele, ele morre. Uhum. Isso aí. Ele morre. Acabou o Realmente anime. ele morre. Quem dera. Foi... Quem dera. Nossa. É Tem isso, que ter um chamariz pro próximo episódio, né? De fato. Eu nem sei também, eu nem vi o nome do processo. Não, Ladino, você tem que experimentar as coisas sem saber, cara. Tem Não, que- é que o nome Não desse tem que ler ele que ler sinopse, porra. É. Não, o nome desse episódio foi Caixa de Pandora. Por quê? Porque a mina tava numa caixa de Pandora. Então, eu não entendi o que era aquela porra. Vou Era ser uma sincero. caixa de Pandora, Hit. Não precisa entender. Caixa de Pandora não existe, né? Pode ser o que você quiser, né? Então Exatamente. faz sentido. Não, então, o moleque viu a porta, é a Caixa de Pandora. Ele nem tinha aberto ainda, ele só olhou. Porque tem que ser É verdade, é verdade. cultura. Rapaz de cultura. Muito bom mesmo. né? Pra passar no vestibular lá é foda, cara. Tem que estudar muito no Japão. Eu vou dizer que eu tô triste, porque as pessoas não estão gostando de Arifureta. Eu queria ver fã de Isekai defendendo isso, mas nem os fãs de Isekai estão defendendo isso. Tá todo mundo odiando, bicho. Eu queria tanto que isso aqui fizesse sucesso. Mas teve gente que falou que o segundo episódio foi melhor que o primeiro. Olha aí, ó. E é demais. Eu Tem sei. esperança, Tá tem esperança. evoluindo, sim. Não importa se 45% do episódio foi flashback. No primeiro foi 60, Não é. Quando entrar a mina 8, vai bombar. Aí o pessoal vai gostar, né? É verdade. mas eu queria que a galera gostasse desde o primeiro episódio. Eu lembro até hoje, assim, primeiro episódio do Goblin Slayer, todo mundo falando, caralho, anime foda. Desconstrução. Se você for pensar por um lado crítico mesmo, você pode falar que Arifureta é uma desconstrução, né? Desconstrói a narrativa completamente. E faz um bem bolado ali. Com flashbacks. É. É triste que nem os fãs de Arifureta estão curtindo, então. O lado bom é que a gente pode xingar Arifureta sempre que Mas não tem graça isso. Sabe, tem que ter os malucos xingando o guerreiro no Twitter. É, isso é verdade. Tinha que ter uma galerinha assim que tá, tipo, muito hypada em Arifureta. Falar isso aí, mano. Porra, Arifureta, melhor anime. Vocês que são politicamente corretos. Vocês que são politicamente corretos, não gostou, faz melhor. Ninguém pode falar de Arifureta, porque a gente provavelmente faria melhor. Juntar meia dúzia aí. Só contratar uns chineses aí, mais uns 200 chineses. Contrata um editor já melhora. Dá pra fazer um anime. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Semana que vem tem E você cai da mãe semana que vem, hein? Boa sorte pra vocês. comédia Muito obrigado. muito bem feita. Valeu, gente. Fica no caminho não, quer saber o porquê. Quem fica no caminho logo irá morrer. Lembro como se fosse ontem, invocador, como herói salvar o mundo. Quem dera que fosse fácil assim, todos eram fortes e só restou a mim. Vou entrar ali, vi Behemoth surgir, tive que fugir. Me mandaram fugir, tive que fugir.